Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos aqui de volta pela bondade e misericórdia de Deus para juntos estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 12 da editora Betel, é a revista Conectar Mais Jovens, e o tema da lição de hoje é o suporte ao combate. O texto de referência está registrado no Salmo 119, versículos de 4 a 9. O versículo do dia vem dizendo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade aplicada diz ainda: devemos estar em prontidão e manter uma vida de preparação, adoração e serviço a Deus. Então, esses são os quesitos que nós precisamos atentar. Devemos estar sempre de prontidão e manter uma vida de preparação, adoração e serviço a Deus. Então, o cristão não pode baixar a guarda em nenhum só momento, porque nós estamos numa batalha. E essa batalha não é uma batalha física, uma batalha em que você consegue ver o seu inimigo, é o tipo de armamento que ele está usando. Então, nós precisamos estar de prontidão e preparado. E essa preparação nós vamos ver aqui através dos objetivos, que é a preparação para a batalha espiritual, que precisa ser constante. Então, a preparação para a batalha espiritual é constante. Nós não podemos, como já disse, baixar a guarda. Segundo lugar, ensinar que somos fortalecidos na adoração. Então, todas as vezes que nós adoramos ao Senhor de coração sincero, nós estamos sendo fortalecidos. E, em terceiro lugar, encorajar a viver uma vida de serviço na obra de Deus. Nós precisamos atentar para esse ponto aqui, porque trabalhar e viver uma vida de serviço na obra de Deus é algo fundamental, porque foi para isso que o Senhor nos comissionou, para que fôssemos as suas testemunhas e fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. A oração de hoje é para que possamos viver uma vida devotada ao Senhor. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo, e isso é muito importante, que na guerra convencional é importantíssima a logística, que é o serviço responsável pelo suporte ao combate. A logística é quem garante que um exército dure na ação, munição e combustível. Na batalha espiritual não é diferente. Precisamos de alguns elementos da logística espiritual para que duremos no combate e possamos resistir o inimigo das nossas almas. Então, nós vemos aqui uma comparação que um exército, ele precisa de ter um suporte. Se os soldados, ou se esse batalhão, ou essa tropa, né, como se costuma dizer, né, for para uma frente de batalha apenas com as munições que eles têm no fuzil, na metralhadora, não tiver a água, o alimento, com certeza, logo a munição vai acabar e eles vão acabar perdendo essa batalha, porque o inimigo, com certeza, não vai dar trégua e vai aproveitar desse momento em que eles estão desprevenidos, desprovidos dessa manutenção necessária, e com certeza vai atacar com toda a força. Então é importante que por trás dessa defesa, dessa tropa, exista toda uma logística que envia munição, envia combustível e tudo aquilo que é necessário para que eles possam dar continuidade à batalha até vencer. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave é a disciplina da oração. Leitura, serviço e adoração deve ser constante na vida do crente. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que diferentemente de um exército convencional, nós temos também o nosso suporte. A logística de um verdadeiro combatente, espiritualmente falando, é a disciplina da oração, é a leitura sistemática da palavra de Deus e um serviço à adoração, né? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Como vimos ali no plano de aula, nós vemos que nós somos fortalecidos através da adoração. Então, isso precisa ser constante na vida de todo crente. Um outro ponto importante aqui é a preparação diária. Nós vemos que o exercício da oração e da leitura da palavra não pode se resumir somente ao culto. Pelo contrário, o cristão deve cultivar uma vida de oração
e de meditação da palavra. Infelizmente, nós temos muitos crentes que já se habituam a isso. Eles utilizam a Bíblia apenas quando vão à congregação, né, ao templo, para participar de um culto ali. Então, isso é triste, é lamentável, porque esse crente, no momento da luta, da adversidade, ele não vai ter estrutura física e nem espiritual para resistir. Então, é importante que esse exercício na oração e na leitura sistemática da palavra, né, não seja apenas resumido ao tempo de culto, mas que ele possa ter uma vida devocional, uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra de Deus. E de adoração também, porque é através dessas ferramentas, desses elementos, que o crente é fortalecido a poder estar apto para esta peleja e ser vitorioso em nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que a palavra de Deus e as Escrituras mostram são as inúmeras vezes quando Jesus se dirige em oração ao Pai. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 14, verso 23, em Lucas, capítulo 6, verso 12. A Bíblia afirma ainda que a oração do justo pode muito em seus efeitos, conforme registra Tiago, capítulo 5, verso 16. E devemos orar uns pelos outros, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 25. Portanto, irmãos, a oração ela é a chave do sucesso do cristão, da vitória, né? Então, Jesus, sendo Deus, ele mantinha uma comunhão permanente com o Pai. Muitas vezes ele deixava os seus discípulos à parte e se dirigia para um local a sós, aonde ele poderia adorar a Deus, ao falar com o Pai através da oração, e ensinou os seus discípulos, e ensinou a igreja. Então, a oração ela é o combustível para que nós possamos receber da parte de Deus a visão espiritual para poder vencer e lutar contra o nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. A oração também é o meio pelo qual apresentamos as nossas necessidades diante de Deus. Infelizmente, muitos não têm uma vida de oração, ou quando oram, não oram com qualidade. A oração deve ser um exercício de piedade e reverência, entrega e disciplina. Portanto, irmãos, é importante e necessário manter uma vida de oração. Não podemos orar somente na tribulação ou para pedir algo a Deus, mas para agradecer, para rogar, para estar perto do Rei, pois quem está na presença do Rei contempla a sua majestade. Isso é importantíssimo, né? Muitas pessoas só se lembram de Deus na hora da tribulação. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando estão com uma vida toda enrolada, toda desmantelada, quando o mundo está se acabando para ela. Então ela clama pelo Senhor, né? E o que nós podemos aprender é que o exercício da oração deve ser constante, né? E não somente para pedir, mas principalmente para agradecer. Agradecer por tudo, irmão. Às vezes fala, eu não vou agradecer a Deus por isso, porque é tão simples, não compensa. Não, irmão, agradeça a Deus, até pelo copo de água que você bebe, porque em muitas regiões, se você analisar, em muitos lugares por aí, tem pessoas passando sede. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Mas é só um arrozinho com feijão e ovo. Não tem problema, agradeça a Deus, porque tem muitos por aí que nem arroz com feijão e ovo não tem, tá certo? Então nós precisamos ser agradecidos a Deus em tudo. E isso faz parte da nossa vida cotidiana com Deus. O crente que só ora quando vai para a igreja, o crente que só ora quando as coisas estão apertadas, esse crente é um crente vazio. Então, para que você seja cheio da graça e do poder de Deus, você precisa ter uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, para que você possa conhecer, né? Não se fiar com alguns por aí que diz assim, eles se pegam naquele texto que Jesus fala para os seus discípulos, quando você for levado à prisão ou a qualquer lugar diante das autoridades, não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito Santo vos revelará. Se você não tem conhecimento bíblico, se você não estuda a Bíblia, você vai
ser derrotado. Jesus venceu o inimigo com a palavra. Jesus era a palavra e ele orienta que nós precisamos estudar a palavra. E ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais intimidade com Deus eu vou ter através do conhecimento pelas Escrituras e mais conhecimento para poder fazer a defesa da fé diante daqueles que vão se levantar contra a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto é que nós precisamos batalhar na palavra, batalhando na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. E é por meio dela que chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, conforme está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Atualmente, é muito fácil ter uma Bíblia. Existem vários recursos, como aplicativos, programas, bíblias de estudo e várias traduções. No entanto, o que deveria ser uma facilidade para o acesso ao texto bíblico, por vezes tem se tornado algo banal ou meramente trivial. A história da igreja mostra que muitos homens morreram para que as Escrituras chegassem até nós, mas muitos vivem como se ela não fosse importante, pois não se dedicam à leitura e ao estudo sistemático da mesma. O conhecimento das Escrituras é tão importante que o próprio Cristo venceu o diabo pela palavra de Deus, dizendo: está escrito, Mateus capítulo 4, e versículos 4, 6 e 7. Então, é fundamental, irmãos, o estudo sistemático da palavra de Deus. Você quer ser um bom pregador, jovem? Moça, moço, vocês querem ser um arauto do rei? Estude a Bíblia. E aí você vai ter o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fará você lembrar de tudo aquilo que você já leu, de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você examinou. E você pode ser uma ferramenta útil na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto importante aqui, meus amados irmãos, é o fortalecimento na adoração. A adoração a Deus e o exercício de nossa fé são meios eficazes de nos fortalecer para a batalha espiritual. Adorar a Deus é importante, é fundamental, porque é através da adoração que nós nos fortalecemos para a batalha espiritual. Essa batalha, irmãos, ela não pode e jamais será vencida na força do braço, através de uma visão física, porque nós não conseguimos visualizar, o que está acontecendo no mundo espiritual, mas através do estudo sistemático da palavra de Deus, através da oração e através da adoração, nós temos condições de vencer toda a batalha, todas as guerras, todas as investidas do inimigo, e Deus nos dará a grande vitória. Veja, irmãos, e a adoração a Deus, através do culto, é o momento em que a igreja se reúne para adorar e congregar. É no culto que oferecemos o nosso louvor, adoração, e quando ouvimos Deus através da pregação. No culto pode haver renovo espiritual. Deus pode conceder dons espirituais à igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a buscar os melhores dons. É através do louvor, da adoração a Deus, lá na reunião, no culto, no templo, que nós podemos receber da parte do Senhor um renovo. Lá, muitos irmãos podem receber a cura de enfermidades, muitas vezes delas enfermidades que são incuráveis. Mas o Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos. Para Jesus não existe essa ou aquela enfermidade. Todas as enfermidades são curáveis para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É lá no culto que nós somos edificados. É lá no culto que nós somos fortalecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Através da mensagem que Deus envia. E a palavra de Deus, com certeza, ela virá de encontro a mim, a tua, às nossas necessidades, porque a palavra de Deus diz que ela jamais voltará vazia, mas antes ela vai cumprir, tudo aquilo pela qual ela está sendo enviada. Então é lá no culto que nós recebemos, essa carga,
recebemos esse apoio logístico para continuar na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, muitos acham que só deve ir ao culto somente quando as coisas estão bem, de tal forma que preferem ficar em casa quando estão tristes ou abatidos. Isso é um erro, né? Isso é um erro. Por quê? Porque quando as coisas estão bem, irmão, glória a Deus, aleluia. Você precisa ir sim na casa do Senhor. E existe o inverso disso. Tem pessoas que procuram o Senhor quando a coisa está desgringolada, quando está tudo perdido, né, fisicamente falando. Então ele busca o Senhor com oração, com choro, lágrima, clamor e etc, etc, e põe o nome do caderno da oração e pede oração e etc. Quando Deus abençoa, abre a porta, ele simplesmente desaparece. Outros, né, demonstram uma alegria fora do comum. Por quê? Porque a conta no banco está poupuda, a despensa está cheia, o carro é novo, a casa está arrumada, toda bonitinha. Então, ele está regozijando de felicidade. Isso não é pecado, né? Não é pecado. Mas, na hora que alguma coisa dá errado, ele se entristece e para de ir para a casa do Senhor. Esse é o pecado. Não é pecado você glorificar Deus e estar super feliz porque as coisas estão caminhando certo. Isso é uma prova de que Deus está no controle, está te abençoando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas na hora que vem um vendaval, na hora que vem uma ventania, na hora que vem um temporal e as coisas começam a ficar fora de contexto, aí você se entristece, fica abatido e para de congregar, aí você está sendo, né, infiel ao Senhor. Nós devemos adorar a Deus na bonança, na alegria, na tristeza, que nem a história do casamento. Nós precisamos continuar sendo fiel ao Senhor quando tem e quando não tem, porque o Deus que nós servimos é o Deus que supre, e Ele supre no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda aqui o texto que essa postura é completamente errônea ou errada, pois é no culto que o Espírito Santo nos visita. O apóstolo Paulo afirma que quando estamos fracos é que somos fortes, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Então veja que você está meio abatido, você está fraco, está se sentindo mal. É nesse momento que você precisa caminhar para a casa do Senhor, porque é nesse momento que você vai estar sendo fortalecido pelo Senhor, como disse Paulo. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando a carne está pedindo para arriar, aí é que eu me ergo e sou revestido pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, pois nos sentimos completamente dependentes de Deus. É nesse momento, irmão, da fraqueza, é que nós vamos nos sentir dependentes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No segundo ponto, melhor dizendo, nós vamos ver aqui o exercício da fé, que é algo também fundamental na vida do crente. A fé é o elemento primordial para aquele que deseja agradar ao Senhor, conforme está registrado lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6. As Escrituras afirmam que Abraão foi justificado pela fé e isto lhe foi imputado por justiça, conforme está registrado em Romanos, capítulo 4, verso 3. A fé é, por vezes, uma atitude. Podemos observar isso quando 4 amigos levam um paralítico até Jesus. Nós conhecemos esse episódio, está registrado ali em Mateus, capítulo 9, verso 2. Nós encontramos Jesus ali dentro de uma residência e a multidão era tão grande, tanto dentro como fora, que não tinha espaço para passar ninguém. E quem estava ali na sua posição jamais ia arredar pé dali para ceder o lugar para outro, mesmo para abrir uma passagem para que alguém pudesse tentar entrar. E aquele homem, ele estava ali paralítico, deitado, não tinha como ele se levantar ou se arrastar e tentar chegar até Jesus. Não tinha condição. Mas nós vemos a atitude de 4 homens. A fé, né? A fé levou esses homens a tomar uma atitude. Vamos pegar este homem, vamos subir ele ao telhado, vamos destelhar o telhado e vamos descer esse homem por cordas até a presença de Jesus. Então nós vemos que a fé, ela motiva uma atitude, ela motiva uma ação, né? Ela tem que ter motivação para que uma atitude seja expressada. Nós vemos, por exemplo, no caso anterior aqui, que Abraão, né, as Escrituras afirmam que Abraão foi justificado pela fé. Por quê?
Porque, primeiro, quando você analisa o texto, você vai ver que o Senhor dá uma ordem para ele, mas não esclarece nada. Só diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, em outras palavras, alguém poderia dizer, Abraão poderia dizer, ou mesmo eu ou você poderia dizer: sim, Senhor, o Senhor vai me mostrar, mas primeiro eu quero ver. Primeiro eu quero ver aonde é essa terra, que lugar é esse, o que é que vai ter de bom lá para mim. São questionamentos que pode ser feito por qualquer pessoa, né? E são, de um lado, plausível. Hoje, dificilmente alguém entra em um negócio de olhos fechados, acreditando apenas no que se diz, mas, espiritualmente falando, nós precisamos ter fé para crer, para depois ver. E Abraão creu, ele não só saiu da sua terra, como ele foi em busca daquilo que o Senhor tinha lhe prometido. E mesmo já avançada idade, o Senhor diz: você vai ter um filho, porque ele alegou para Deus que, né, o seu mordomo seria, né, o seu herdeiro, porque ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro. E o Senhor faz a ele a promessa. E ele creu mais uma vez. E tudo isso se concretizou. Então, meu irmão, a fé é, por vezes, uma atitude. Podemos observar isso quando 4 amigos levam um paralítico. Foi a mesma fé. Eles acreditaram que Jesus fazia o milagre e que se eles fizessem aquele esforço de suspender aquele homem e descer pelo telhado, Jesus completaria a obra na vida daquele homem. Então, uma das formas de exercitar a nossa fé é através das ofertas e dos dízimos. E isso aqui tem pegado muitas pessoas no calcanhar de Aquiles, porque existe aí muitas correntes, né, teológicas e de ensinos, né, extra-bíblico, que diz que esse negócio de ofertas e dízimos, isso aí não foi só no tempo da lei, que isso não tem mais valia. Agora, depois de Jesus, essas coisas foram abolidas. Ofertar e dizimar é um ato de fé. Ofertar é a adoração que expressa a nossa fé em Deus como um ato de gratidão e reconhecimento, enquanto que a entrega do dízimo é um exercício de fé e de fidelidade. Irmãos, nesse momento, contar para vocês uma experiência que eu vivi com Deus. Em 1995, eu passei por um momento de grande privação. Nessa época, eu trabalhava com relógio, era um relojoeiro. E eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel de uma salinha para montar ali a minha bancada de consertar relógio. E Deus preparou um irmão da Igreja Batista, e esse irmão tinha uma loja de confecção, e ele entendeu a minha situação quando conversei com ele, e ele me cedeu ali um espaçozinho na entrada da loja dele, e eu coloquei uma mesa ali, e orando a Deus e pedindo a Deus, e fiz mais ou menos como Jacó: Senhor, se o Senhor me abençoar, de todo o dinheirinho que eu ganhar aqui, através desse serviço, eu vou dizimar. Irmãos, tinha dia que eu ganhava R$5, eu tirava 50 centavos e colocava no envelope. Tinha dia que eu ganhava 10, 15, tirava ali os 10% e colocava no envelope. No final de semana, no domingo, eu fechava aquele envelope, conferia tudo aquilo ali, fechava o envelope e entregava o meu dízimo. Eu trabalhei o ano de 95 até meados de 96. O Senhor não deixou faltar o pão. Um dia eu comprava um pacote de arroz, outro dia eu comprava uma mistura, outro dia eu comprava o leite. E cada dia o Senhor me dava o suficiente para mim no mercado e comprar aquilo que precisava. Meus filhos não passaram fome e o Senhor nos sustentou. Quando fui lá para o mês de junho, mais ou menos 96, eu fui para São Paulo e o Senhor me abriu uma porta de emprego. E aí eu passei a trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo. Fazia um período numa empresa e outro período em outra empresa. E aquela agência de emprego gostou tanto de mim que depois me colocou numa empresa efetivo. E eu fiquei naquela empresa por 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca me faltou nada. Então, quando você é fiel, que a Bíblia diz, quando você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca. O Senhor me deu ali um salário muito bom. Eu consegui, cuidar dos meus filhos, da minha família, de uma maneira regalada, vamos dizer assim, porque Deus é bom. É por isso que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja pão. E depois que vocês fizerem isso, façam prova de mim. Se eu não vos abençoar, de tal modo, você pode dizer assim: não, eu não vou dar. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Essa é que é a grande verdade. Então,
O dízimo, quando ele é entregue por fé e fidelidade a Deus, reconhecendo que de Deus é todas as coisas, irmão, você é abençoado. Tá? E não importa, eu não vou dar o dízimo por esse valorzinho aqui, que é muito pequeno. Não espere ter muito para dar. Dê do pouquinho que você ganhar. Não interessa, você ganha um salário mínimo, tira lá os 10% e entregue na casa do Senhor. Não importa, irmão, hoje tem muita polêmica. Mas eu estou sustentando a mordomia do pastor, não sei o quê. Irmão, não importa, o teu compromisso é com Deus. Se o pastor da tua igreja, da tua denominação, está usando mal esse investimento que você está fazendo para a obra de Deus, isso é problema dele com Deus. Deus vai pedir conta e ele vai pagar um preço muito alto. O importante é você estar fazendo a sua parte. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós exercemos a nossa fé na prática, essa fé se torna, ou seja, quando não exercemos a nossa fé na prática, essa fé se torna morta, pois não possui fruto, conforme Tiago, capítulo 2, e verso 26. Então, tem muitas pessoas aí que estão vivendo uma vida de amargura, e eu vivi isso também, né? Irmãos, a minha casa parecia uma farmácia. Tinha vez que eu não sabia por onde começar, né? Antes de passar por essa experiência, né? Em 95. Né? Um menino doía. Quando a gente estava pensando que a coisa ia ficar boa, aí outra coisa piorava. E assim a gente ia. E quando eu passei por essa experiência, Deus tirou todo aquele mal, meus filhos começaram a crescer com saúde, não tivemos mais aquelas intercorrências de correr para o hospital com o menino, para o posto de saúde, comprar remédio. E muitas vezes você comprava um remédio, começava a dar, o moleque ficava pior do que estava, voltava no médico, o médico, tira esse remédio, vamos aplicar esse outro aqui. Era assim, na base da tentativa. Mas a partir do momento em que o Senhor me permitiu passar por essa experiência, eu pude ver a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas até o dia de hoje. Porque, como está escrito aqui, quando nós não exercemos a nossa fé na prática, essa fé se torna morta, pois não possui frutos, conforme está registrado em Tiago, capítulo 2, 26. Um outro ponto importante aqui é na questão do treinamento através do serviço. O nosso trabalho não é vão no Senhor, e tudo quanto fizermos terá a sua recompensa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Então veja que nada que você faça para Deus, né, vai ser inútil, mas tudo que você faz para o Senhor, né, tem uma recompensa. E isso é importante. Uma outra coisa é que Paulo afirma que a igreja possui 5 dons ministeriais, lá registrado em Efésios, capítulo 4, 11. Sem contar os dons espirituais registrados em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 a 11. O chamado na obra é o dom e o talento pelo qual Deus nos estabeleceu em sua igreja. Deve haver dedicação e esmero por parte de cada um de nós no que tange a obra de Deus. Romanos capítulo 12, verso de 6 a 8. Entender e aceitar o seu chamado é encontrar vida em Cristo, é viver com propósito, é encontrar a vocação para que a sua existência de sua vida, né, ou melhor, é viver com propósito, é encontrar a vocação para a sua existência de sua vida. Por isso Jesus declara que quem encontra o reino de Deus é semelhante a alguém que encontra um tesouro escondido de forma a abrir mão de tudo que tem. Aí nós temos aquela parábola que Jesus contou, lá em Mateus 13, 44, que o homem encontrou um tesouro na terra e ele escondeu e foi lá, vendeu tudo quanto tinha para poder comprar aquela propriedade e poder usufruir do tesouro que estava ali. Então, isso é semelhante àquele que encontra o reino de Deus. Louvado semelhante o nome do Senhor Jesus. O ministério cristão também é um outro ponto importante. A palavra ministério vem do grego diaconia e significa serviço. Logo, todo aquele que tem um ministério tem um serviço na obra de Deus. Paulo afirma que Deus nos deu o ministério da reconciliação, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, de tal forma que é através da mensagem do Evangelho pregado pela igreja que o ser humano se converte e se reconcilia com Deus. Então, esse trabalho é um trabalho que foi delegado à igreja. Jesus, quando voltou para o Pai,
ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é uma função da igreja, foi da igreja no passado e é da igreja no presente. E se Jesus não voltar, será também uma atribuição da igreja no futuro, continuar pregando o evangelho. Eu não posso e não podemos convencer o homem do seu pecado, mas nós podemos pregar o evangelho e mostrar qual é o estado de miséria que o mundo está vivendo e qual a solução para a solução do problema que todos estão enfrentando. E é somente através do sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados e purificados de todo o pecado. No entanto, há uma pessoa conosco que o Senhor Jesus deixou aqui, que é o Consolador, o Paráclito. Então, o Consolador, o Espírito Santo, é aquele que pode e com toda certeza convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu prego o Evangelho e quando este ouvinte, ele abre o seu coração e ouve a voz do Evangelho, então o Espírito Santo entra, para convencê-lo do pecado que ele está vivendo, das consequências do pecado que ele está praticando, convencendo ele da justiça de Deus e convencendo ele que se ele não abraçar a justiça de Deus, ele será lançado no lago de fogo, ele será julgado e esse julgamento trará uma morte eterna ou uma separação eterna de Deus. Se temos o ministério da reconciliação, é necessário que venhamos a ser um exemplo. Paulo diz a Timóteo, que era um jovem pastor, que ele deveria ser um exemplo aos irmãos em Efésios, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Da mesma forma, nós devemos dar o testemunho de Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ou de nossa fé, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2. Então, eu não posso ser uma testemunha de Jesus se eu sou uma pessoa que transijo com o pecado, tem muitos crentes secretos hoje, e esses crentes, eles só são crentes lá no templo. Fora do templo, ele é muitas vezes pior do que o infiel. Muitas vezes ele é pior do que o ímpio. Então, o que o texto está dizendo aqui, Paulo está ensinando e orientando a Timóteo, é que ele deveria ser um exemplo aos irmãos, ser um exemplo. Então, o que eu sou dentro do templo, eu preciso ser lá fora, na faculdade, no trabalho, na vizinhança onde eu moro, na família, enfim. Eu tenho que manter um bom testemunho, um testemunho de um verdadeiro cristão, e dar exemplo de que eu sou uma pessoa salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E o outro ponto importante é que eu não posso tirar os olhos de Jesus, porque quando eu tiro os olhos de Jesus, vou focar ou vou mirar em outra coisa. E isto que eu vou olhar pode ser pernicioso, pode ser algo ruim para a minha vida, tanto física, humana, como para a minha vida espiritual. Então eu preciso manter o meu olhar em Cristo, pois Ele é o autor e consumador da minha fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, na conclusão dessa lição, nós sabemos e podemos aprender que um exército precisa de apoio logístico para permanecer em combate. Assim, o cristão deve ter em sua vida espiritual uma rotina e disciplina de uma vida de oração, leitura da Bíblia, assiduidade aos cultos, com envolvimento e comprometimento na obra de Deus. Essas qualidades, elas nunca poderão faltar na vida de um verdadeiro cristão. O cristão, ele recebe o apoio logístico através da oração, através do estudo sistemático da palavra de Deus e através de uma rotina de disciplina, que é exatamente o que eu falei. Ele tem que saber andar. Uma das orações de Salomão foi que Deus desse a ele graça e condição para que ele soubesse entrar e sair do meio do povo de Israel, que era um tão grande povo, e Deus deu a ele sabedoria. E quando nós pedimos ao Senhor sabedoria para saber andar, para poder transitar no meio desta nação corrompida, deste mundo corrompido, cheio de miséria, então é através da disciplina, dessa rotina de disciplina e de uma vida de oração, leitura bíblica e assiduidade
aos cultos, com envolvimento e comprometimento na obra de Deus, que nós vamos ser mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição. E agradeço a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, que nós possamos sempre estar de pé na presença do Senhor, buscando a sua face e nos revestindo de toda a armadura de Deus, porque é por intermédio destas ferramentas, dessas armas, que nós podemos vencer o mal. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.